Alô, pessoal, tudo bem? Todos muito tranquilos? Bacana. Estou aqui para comentar com vocês, bem rapidamente, é claro, a prova que vocês fizeram ainda há pouco. Vocês, evidentemente, se depararam com questões que não apresentaram dificuldades maiores. Vocês, devidamente capacitados e preparados, seguramente se saíram muito bem nessa prova de história, que incluiu 3 questões de História do Brasil, do programa de História do Brasil, e 2 questões de História Geral. Claro que com 5 questões é impossível se abranger os temas da história na sua plenitude. Mas o critério de escolha me pareceu bastante respeitável. Você sabe que a primeira questão, que é a questão 46, ela faz uma referência ao movimento sebastianista, ao sebastianismo enquanto fenômeno cultural. E vocês lembram que esse fenômeno ele decorre do desaparecimento de Dom Sebastião, o último dos representantes da dinastia Avís em Portugal, e a substituição da orientação política majoritária da monarquia pela política castelhana. É o momento da União Ibérica, é o momento em que Filipe II, da dinastia Habsburgo, assume efetivamente o comando do trono lusitano. E aí vocês lembram que o sebastianismo se mostra, de alguma maneira, uma forma de resistência nacional lusitana e impregnou o espírito português, não só em Portugal, mas também nas áreas do Império Colonial Lusitano, inclusive na América, inclusive aqui no Brasil. Curiosamente, nós vamos encontrar aspectos do sebastianismo até na história recente republicana brasileira. E um dos eventos mais relacionados a este sebastianismo foi até mesmo a revolta de Canudos, que tem uma componente sebastianista, sem dúvida, e que ocorre já no início da República das Oligarquias Cafeeiras. Então é uma questão de muita tranquilidade, uma questão que vocês seguramente arrebentaram, porque não teve nenhuma dificuldade maior. A segunda questão, que é a questão 47, ela se refere ao período da ditadura militar, logo no início, no governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, que vocês se lembram, foi responsável por uma avalanche de atos institucionais. Entre eles, o ato institucional número 1 e o ato institucional número 3. Ambos faziam correções no processo político eleitoral brasileiro, substituindo as eleições diretas por eleições congressuais indiretas. E aí vocês lembram que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, cujas cadeiras eram compostas por parlamentares da Arena e do MDB, que tomaram a função de escolha do presidente da República. Então também é uma questão, a 47, de resolução muito tranquila, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. Na questão 48, é uma questão referente à Guerra Civil Espanhola. Período entre guerras, um período de polarização e radicalização ideológica, o momento em que os estados totalitários de extrema-direita ganham corpo e espaço e se consolidam, e o momento em que a orientação das frentes populares antifascistas também se pronuncia. E aí vocês devem se recordar que a guerra ela ocorre entre, de um lado, um governo republicano de unidade popular, e do outro lado os falangistas, que compreendiam basicamente as forças conservadoras, mais reacionárias, para usar a expressão de maior precisão ideológica. Então essa também não é uma questão difícil, aqui a alternativa é de uma clareza que não possibilita ao aluno grandes confusões. E a questão 49, que é a questão referente à Lei Áurea, é uma questão muito tranquila também. Ela diz respeito, primeiro, aos movimentos que antecederam a Lei Áurea e são movimentos caracterizados por um abolicionismo humanista, não mais aquele abolicionismo técnico, de origem britânica,
né, mas um abolicionismo de motivação ética, de motivação moral, e que mobilizou intelectuais importantes, né, como, por exemplo, a figura de Luiz da Gama, de José do Patrocínio, né, do próprio Rui Barbosa, sem contar, né, o grande, né, Joaquim Nabuco. São 3 afirmativas, né? A primeira referente a esse intelectual especificamente, que é a figura de Luiz Gama. A segunda afirmativa, falando da ação da cidadania, dos cidadãos em comum e principalmente dos estudantes da Faculdade de Direito, lá em São Francisco, que organizavam as fugas, né, de escravos e direcionavam, né, esses escravos fugidios, né, para, né, os quilombos, né, e aqui um destaque ao quilombo, né, ao quilombo do Jabaquara. Esses são os Caifases, né, que vocês também ouviram falar em sala de aula, porque eu mesmo, né, por diversas vezes fiz referência, né, a esses jovens, né, abolicionistas. E a terceira afirmativa fala que a abolição da escravatura não foi, obviamente, acompanhada, né, de uma política de inclusão desse segmento que agora se libertava. A afirmativa é correta, só que ela termina dizendo o seguinte, que a preocupação de inserção social desse segmento só se inicia em 1889, com o advento da República. E a gente sabe, né, porque a realidade está aí, nos demonstra, né, que não houve, por parte da República, nenhuma política, né, interessada na inserção efetiva, real e concreta desses segmentos, né, na sociedade em vigor, né? A última questão, por sua vez, diz respeito à Constituição dos Estados Unidos da América do Norte e remete à questão do federalismo, né? Então, aquela ideia que também foi, né, debatida, né, e aprofundada em sala de aula, de que a Constituição americana permite a autonomia dos estados, né, no plano legislativo e outras áreas de decisão, e essa autonomia é uma autonomia que, embora plena, não pode, né, contrariar, né, o espírito da Constituição Federal. Então, né, esses são os 5 testes, né, e me parece que são testes que conseguem fazer uma avaliação interessante, né, do aluno. E com certeza vocês saíram muito bem. Ok? Muito obrigado e até mais.